Aleluia. Se assente adorando a Jesus. Irmãos, falar sobre o Espírito Santo é interessante porque o Espírito Santo sempre esteve presente. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo movimentava-se sobre a face das águas. Mas até então, a palavra de Deus não tinha sido liberada. Então, Deus começa a liberar a sua palavra. Primeiro, havia trevas sobre a face do abismo. Jesus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Ainda assim, o Espírito está apenas movimentando-se, mas Jesus continua liberando a palavra. E liberando a palavra, ele diz: haja firmamento. Porque sem palavra tem o Espírito, mas o Espírito sem palavra, ele só movimenta, mas com a palavra ele firma. Espírito sem palavra, só movimento. Espírito com palavra, firmamento. Deus não quer uma igreja que só se movimente. Marchar é bom? Eu sou assembleiano, forjado em ciclo de oração com as irmãs do coque. Aleluia, eu gosto da marcha, eu gosto do manto. O que acontece é que de vez em quando a gente encontra lugares que é só movimento e nada de firmamento, porque não gostam da palavra, não gostam da Bíblia, não gostam das Escrituras. Mas aqui tem movimento, mas também tem firmamento. Então o Espírito de Deus está desde o princípio. Mas eu não quero falar disso. Deus, ele vem tentando com o homem constantemente, até que Isaías profetiza uma voz que clamaria no deserto. Entra o período interbíblico, 400 anos sem Deus falar, 400 anos sem Deus se manifestar, 400 anos sem ninguém sentir a presença de Deus. Eu me converti em janeiro de 2006. Todos os cultos que eu fui, de culto no lar, na igreja ou na rua, todos eles eu senti a presença de Deus. Mas Israel passou 400 anos sem Deus se revelar, sem Deus se manifestar, sem uma palavra profética, sem nada. Mas ainda assim eles manteram a tradição, continuavam indo ao templo, continuavam oferecendo sacrifício, continuavam a tradição, mas Deus estava longe deles. E há um perigo, porque o que tem de igrejas modernas mantendo a tradição, mas que já perderam a presença de Deus faz tempo. É tipo Moisés quando desceu do monte, depois de ficar 40 dias face a face com Deus. Aleluia, quem se aproxima de Deus acaba ficando parecido com Ele, e o rosto de Deus, quem olhar para Ele face a face no Antigo Testamento morria. É claro que não causou esse efeito todo, mas todo ser vivente que olhava no rosto de Moisés, quando ele desceu do monte, caía no chão. Só que aquele brilho passou, aquela glória passou.
que Moisés fez? Pegou um véu, cobriu o rosto e saiu, dizendo ele: olha, tô com esse véu aqui para vocês não olhar para mim e cair no chão. Mas isso não é verdade. Ele estava com véu porque não tinha mais o brilho, e ele queria esconder que o brilho estava apagado. E o que tem de gente com véu, aleluia, vivendo de tradição. Mas Deus não quer crente tradicional, religioso. Deus quer crente que ainda tenha o brilho. E se apagou, vá buscar novamente, vá subir o monte novamente, dobre o joelho novamente, leia a Bíblia novamente, faça as pazes com o Espírito de Deus novamente, mas não deixe apagar a chama que Deus acendeu. Então Israel está mantendo a tradição. Mas existe dois fatores aqui, é claro. No período interbíblico, Deus decidiu não se manifestar. No caso de Moisés, ele que parou de buscar a Deus. Então, uma coisa é Deus decidir não se revelar, outra coisa é a igreja viver só tradicionalmente e não buscar a Deus. E hoje, quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre. É frio quem quer. Aleluia. Aí o que acontece? Continua a tradição, ao sorteio sacerdotal, e na ordem de Abias é sorteado Zacarias. E Zacarias era um homem de bom testemunho, de oração, de boas ofertas, e ele entra para queimar incenso. E quando ele está queimando incenso diante de Deus, o anjo do Senhor, ou melhor, o anjo Gabriel, se revela a ele e diz: a tua oração foi ouvida, a tua mulher dará a luz, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre, será grande diante do Senhor. Ele não creu, porque sua mulher era avançada em idade. O anjo disse: porquanto não creste, vai ficar mudo. Você está entendendo por que Deus não deixa os anjos pregar? Deus escolhe eu e você mesmo. Já pensou os anjos pregando? Chegando em mim e em você naquela época, sabe? Jesus te ama. Tu quer entregar a vida para Ele? Hoje não, morra infeliz. Os anjos iam ser mais ou menos desse jeito. Por isso que Deus não deixa os anjos pregar. Deus escolhe eu e você, porque quando a gente chega em alguém, bora para a igreja, quer aceitar Jesus? E a pessoa, não, ainda não. A gente lembra que a gente era do mesmo jeito, e a gente, que Deus te dê outra oportunidade. Mas se fosse com os anjos não ia dar certo. Aí o que acontece? Ele fica mudo. Isabel engravida. Daqui a pouco Gabriel desce lá onde Maria estava e diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto que está sobre o teu ventre. Aí ela: como assim? Eu, grávida, fruto no meu ventre? Nunca me deitei com homem algum, estou desposada de meu marido. O que está sobre ti é a promessa. Não é gerado de homem, é gerado do Espírito Santo. A virtude do Espírito te envolverá e tu darás a luz, mesmo sem ter conhecido homem algum. E Maria agora está grávida de Jesus, e Isabel, sua prima, está grávida de João Batista. E grávida gosta de conversar com grávida, e como homem, eu digo que grávida só deveria conversar com mulher ou com grávida. Por que, pregador? Porque linguagem de grávida só médico entende. E olha lá, porque é tão simples a mulher chegar e falar: eu estou com 3 meses de gravidez. Mas não, ela tem que chegar e dizer: eu estou com 7 semanas. Eu falo: não faz isso comigo não.
Eu tenho dificuldade de lembrar da minha data de nascimento e tu vem com essa conversa de semanas. Não, tá de quantas semanas? E ela sim tem. Então, pelo amor de Deus, grávida, converse com grávida ou converse com mulher. Não vem conversar com homem, que homem não entende nada desse negócio de semana, não. A gente tem dificuldade de lembrar o que é meses. Não é verdade, varões? Dá um glória aí. Aí grávida gosta de conversar com grávida. Então Maria, grávida de Jesus, como Maria era mais nova, Isabel era uma senhora já, Maria vai visitar Isabel. E quando ela chega na casa de Isabel, sua prima, ela saúda sua prima com a saudação dos judeus: Shalom Adonai. Quando Isabel ouve a saudação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus enche João Batista e ele começa a saltar. Meu Deus, oh glória! Eu vi alguém dizendo bem assim na internet: o Espírito de Deus não enche ninguém para alguém pular, não enche ninguém para alguém correr. Eu falei, será que esse indivíduo não lê as Escrituras? Aleluia, porque a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus veio sobre Elias e Elias saiu correndo até passar à frente de Acabe. A Bíblia diz: nascido de mulher, não há ninguém maior do que João. E João, quando foi cheio do Espírito, ele começou a saltar, ainda no ventre de sua mãe. Então deixa alguém pular, deixa alguém saltar, deixa alguém correr, deixa alguém ficar quietinho, deixa alguém chorar. Cada um adora a Deus conforme quer. Mas não venha querer determinar como é que Deus faz ou deixa de fazer, não. Aleluia. Aí o que acontece? João é cheio no ventre de sua mãe. Olha o histórico desse rapaz. 400 anos sem Deus falar. Quando Deus decide enviar uma mensagem profética, é do nascimento desse rapaz. É cheio do Espírito Santo ainda no ventre. No dia do nascimento, o pai volta a falar. E o nome do menino é João. Só que essa geração imediatista não está pronta para essa conversa de que alguém é profetizado pelo anjo do Senhor, é profetizado por um profeta do Senhor, é cheio do Espírito Santo. Quando o pai volta a falar, ele nasce. Mesmo com esse tanto de sinais, ele vai ficar 30 anos sem pregar. 30 anos sem ninguém saber notícia dele. Essa geração que aceita Jesus hoje e quer ser pastor amanhã não está preparado para essa conversa. E eu não estou isolando textos bíblicos não, porque Jesus deu uma palavra com 12 anos, mas ele se retirou e só voltou a pregar com 30 anos. Saulo de Tarso, estudioso desde sua mocidade, melhor aluno do Dr. Gamaliel. Se existe alguém que tinha mensagem para pregar, era Saulo. Quando ele se converte, até prega uma vez, mas a perseguição vem, ele foge. 14 anos depois ele começa a pregar. Então vamos ter cuidado de esperar o tempo de Deus. Vamos esperar o tempo de Deus. Aí tal, né? Olha o histórico desse menino, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quando nasceu, o pai voltou a falar. Um profeta, uma voz profética, a voz que clama no deserto, era ele. Mas 30 anos sem ninguém dar notícia, 30 anos sem manifestação nenhuma. De repente, olha o que diz a Bíblia: e naqueles dias apareceu João Batista pregando a palavra adjante
ao Jordão, no deserto da Judéia, aleluia, ele apareceu, aleluia. Por quê? Tinha fariseu lá que pregava? Tinha saduceu que pregava? Tinha sinagoga funcionando? Tinha tradição continuada? Tinha. Mas ele aparece pregando a palavra. Por quê? Porque Deus está prestes a trazer um avivamento sobre a terra. E para que Deus traga um avivamento, mediante sinagogas frias, mediante igrejas que estão mantendo só a tradição, alguém precisa pregar a palavra. Ele apareceu pregando a palavra. Ele não apareceu fazendo shows gospel, não. Ele não apareceu fazendo baladas gospel, não. Ele não apareceu transformando a congregação em boate, não. Ele não apareceu fazendo festa junina gospel, não. Ele não apareceu trazendo o mundo para dentro da igreja, não. Ele apareceu pregando a palavra. Eita glória! E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E detalhe, ele começa no deserto. Ele não começa num congresso grande, ele começa no deserto. Ele não começa no ginásio, ele começa no deserto. Aleluia. Só que o que faz um ministério não é o lugar. Eu conheci pregadores que pagaram para pregar naquele evento que está tendo agora e não ficaram conhecidos. Porque não é o lugar que faz o ministério, é a promessa. Se a promessa ministerial está sobre a minha cabeça ou na cabeça de qual que for, ele pode estar no deserto, numa igreja pequenininha, no meio da rua, no meio da favela, vai prosperar e as multidões vão vir ouvir ele pregar. Ele começa a pregar e detalhe, a mensagem dele não era engraçadinha, tipo a dos pregadores modernos, né? Você é o bichinho de pelúcia de Jesus. Não. A mensagem dele era arretada, como diz lá no meu Nordeste. Ele dizia: arrependam-te. Ele mexia no bolso da galera, sabe? Quem tem grana aí, tá na hora de dividir com quem não tem. Quem tem duas roupas, tá na hora de dividir com quem não tem. Quem tem dois carros, tá na hora de dividir com quem não tem. Quem tem duas casas, tá na hora de dividir com quem não tem. Ele já vem mexendo na parte financeira. Daqui a pouco os fariseus chegam para ver ele pregar. Aí ele olha para os fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês ficam batendo no peito, se orgulhando, dizendo: nós somos descendentes de Abraão. Pois fiquem sabendo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E detalhe, aquele que eu estou pregando, ele tem nas mãos o machado que está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Essa era a mensagem. Eu fico imaginando João pregando nos dias de hoje: raça de víboras, quem te ensinou a rebeliar contra o teu pastor, rapaz? Se arrependa. Raça de víbora, quem te ensinou a mentir para a mãe, para o pai? Se arrependa. Raça de víbora, quem te ensinou a ser desobediente? Se arrependa. Raça de víbora, quem te ensinou a usar essas roupinhas sensuais e ainda postar fotinha no Instagram com frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Tá faltando vergonha, tá faltando uma costureira crente. Se arrependa. Raça de víbora, quem te ensinou a ser uma mulher rixosa? Quem te ensinou a maltratar a esposa? Quem te
te ensinou a sair por aí pregando aquilo que Deus não mandou pregar, falando aquilo que Deus não mandou falar? Quem te ensinou a distorcer o evangelho? Quem te ensinou essa palhaçada? Se arrependa! Essa era a mensagem. Vieram me censurar. Falaram para mim bem assim: Gabriel, tu cresceu na contramão. Teu tipo de mensagem não é para fazer agenda. Só que tu precisa aproveitar o local que tu está para entrar no mercado. Falei, como assim? Tu tem mercado? Disseram desse jeito para mim. Falei, como assim? Eu tenho mercado? Ele, pois é, mas para tu entrar no mercado, tu tem que mudar a mensagem. Aí eu falei, senão o mercado não vai te aceitar. Aí eu fui para casa, falei, Jesus, que conversa é essa de mercado? Jesus disse, fique tranquilo, se o mercado não te aceitar, a seara é grande, a seara te aceita. Mas a grande verdade é, escute o que eu estou falando, provavelmente você não verá o pregador Gabriel Bezerra pregando nos maiores congressos do Brasil, mas eu prefiro estar, aleluia, em uma igrejinha pequena lá na roça, como eu vou direto. Eu prefiro estar lá nos ribeirinhos, como eu vou direto, pregando aquilo que Deus manda, do que mudar a mensagem para ser aceito no mercado. Eu quero é que o mercado se exploda. Aleluia, está na hora de Deus levantar uma geração de cabra macho e mulher fêmea. O mercado vai quebrar, aleluia, o mercado vai parar. Alamando rebácia, alabacante orebaia. Está aqui uma coisa que eu vou concordar com o presidente da república, mas trazendo para o nosso lado espiritual, aleluia, nós vamos desagradar o mercado. Esse mercado gospel, aleluia, ele vai quebrar, até porque Jesus nunca teve parte com ele. O dia que Jesus chegou no templo, que o mercado gospel estava funcionando, ele expulsou quem comprava, ele expulsou quem vendia, ele virou as mesas e disse, a casa de meu pai não é covil de ladrões, a casa de meu pai é casa de oração. João Batista é um tipo de profeta que não se vende, que não se corrompe, que não muda a mensagem quando alguém importante chega. Sabe quem entra no culto? O Herodes, o governador, alguém da alta corte. Se fossem algumas igrejas brasileiras, olha lá o que tu vai falar, viu? O governador está aí. Olha lá o que tu vai falar, viu? O empresário que bancou o trabalho está aí. Olha lá o que tu vai falar, viu? Os investidores estão aí. Aleluia. Coloque outro para pregar então. É o tipo de Micaías, né? Não falei, olha aí, esse profeta nunca prega bem. Nunca, a mensagem dele é sempre exortativa. Sabe por quê? Porque é melhor estar em uma cadeia comendo pão e água de amargura, mas ser fiel a Deus, do que sentar na mesa de Acabe e Jezabel se banqueteando e ir direto para o inferno no dia do juízo. Aí, com certeza, alguém pensou,
Quer ver ele mudar a mensagem? E João Batista, ó excelentíssimo Herodes, se aproxime. E os fariseus, olha, a gente era raça de vibra. O governador era excelentíssimo. Mais um profeta que muda a mensagem. Aí João Batista, olha, deixa eu te dizer uma coisa, adúltero. Como? Eu sou o governador, mas é um governador adúltero. Foi eu que patrocinei, mas é adúltero. É eu que estou, mas é adúltero. Como assim? Não é lícito possuir a mulher de seu irmão. Eita, irmão. O trem arrochou. O trem ficou difícil para João. Mas ele não mudou a mensagem para agradar A ou B. E detalhe, eu não queria entrar nesse assunto, mas preciso entrar. Olha o que ele está dizendo. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias já havia se divorciado de Filipe, casado no papel com Herodes. Ou seja, os sacerdotes corruptos da época aprovaram. O cartório aprovou. Aí aparece um profeta doido. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão, porque o que tem de homem, que a mulher ajuda ele a crescer, está com ele nos piores momentos da vida dele. Agora que ele está com empresa, carrão, um alto cargo na igreja, larga a esposa para ficar com uma novinha. Também mulheres que o marido fica desempregado, ela larga o marido para ficar com um playboy, com cara do carrão. Pois é, e algumas igrejas estão já aceitando. Eu não gosto mais, né? Eu casei, tinha um corpinho de violão, agora continua tendo um corpinho de violão, só que desafinado, não dá mais. Eu casei, era bonitinho, tinha cabelo, agora tem barriga e é careca, não quero mais. Eu casei, agora a gente não está dando certo, não quero mais. Larga e vai procurar outro casamento. Aleluia, sem falar naqueles que estão com essa mentalidade. Eu vou casar no civil, se civil eu continuo, se não civil eu largo. E larga, sem falar nas varoas empoderadas. Primeiro conflito familiar, eu não preciso de macho para me sustentar. Tchau, querido, a fila anda direto para o inferno. Tem muita gente casada com a mulher que não é dele, com o marido que não é dela. Mas é claro, eu não sou extremista. Jamais eu colocaria um jugo sobre a igreja que eu mesmo não consigo suportar. Eu conheço as escrituras sagradas e a Bíblia diz, é Bíblia, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Porém, eu odeio aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Ou seja, Deus odeia o divórcio, mas em caso de violência doméstica, que aconteça um divórcio. A igreja de maneira nenhuma aprova
um divórcio ou uma violência doméstica. A violência doméstica é reprovável por Deus e pela igreja. Se você sofrer violência doméstica, mulher, e chegar até o teu pastor e contar para ele, e ele falar: não larga teu marido não, vamos orar, chame a polícia para o teu marido e para o teu pastor. Existem coisas que é pecado e é crime. Crime a lei resolve, pecado a igreja resolve. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já disse à minha esposa: eu não preciso encostar em você, basta eu levantar a mão. Eu não sirvo mais para ser homem para ti. Saia de perto de mim, porque o meu caráter se disturbou totalmente. Porque é um canalha, um homem que maltrata uma mulher. E tem muitos aí se escondendo de trás de uma gravata, se escondendo de trás de uma Bíblia, fazendo a mulher sofrer, fazendo a mulher chorar, e a mulher, por dependência emocional ou financeira, está se submetendo a isso. Não faça isso. Deus aborrece a violência. Tem as varoa arretada também, tá? Que quebra bastão na cabeça do marido, quebra o carro do marido todinho, espanca o marido, o coitado só vive todo azunhado. Varão, não se submeta também. Violência doméstica é reprovável em todos os âmbitos. Porque a gente fala muito de feminicídio, mas tem muita mulher articulando a morte do próprio esposo. Tem muita mulher que está também, você vê, Raquel era uma mulher rixosa. Dai-me filhos se não morro. Ou seja, o problema era nela, porque Lia já tinha filhos com Jacó. E a mulher opressora, ela é desse jeito. Ela culpa o marido por um problema que é dela. Ela cria um problema e vai perturbando o varão. Vai perturbando o varão. E o varão: Deus, me dá graça. Me dá graça. E ela lá enchendo o saco, e perturbando, e gritando, e vim de lá, e vim de cá, e oprimindo, opressora, até que o varão não aguenta e fala alguma coisa. Aí ela vira o jogo. Agora a culpa é deles. Agora ela monta em cima. Isso é mulher rixosa. Não tem homem depressivo. E detalhe: o homem geralmente não pode demonstrar fraqueza, porque ele é macho. Ele é homem, mas tem muito homem sofrendo violência. Isso é perigo. Deus reprova a violência. Em caso de violência doméstica, Deus permite. Outro caso, quando os dois, isso é a Bíblia que diz, um aceita a fé, os dois são ímpios, um aceita a fé, ou o homem ou a mulher, e ele é abandonado por causa da fé, ela é abandonada por causa da fé, a Bíblia diz que está livre de julgo. Se a Bíblia diz, acabou, não dá para contender com a Bíblia. O outro caso, todo mundo conhece, é em caso de prostituição, adultério. Melhor é que perdoe. Mas se não der para perdoar, não continue. Ah, eu fui traída, eu quero largar. Você tem todo o direito. Perdoe, não deixe entrar mágoa no seu coração e largue. Mas se você quer continuar, você viu arrependimento na pessoa, tanto o homem como a mulher, é melhor que continue. Mas tem um porém: eu não vou ser hipócrita. A maioria, não estou generalizando, a maioria dos que traem voltam a trair de novo. Então você decide se perdoa ou não. Agora, se você viu arrependimento sincero, perdoe. Salve sua família. Lute pela sua família. Em todas as hipóteses, um divórcio é vitória para o inferno. Por isso que Deus aborrece o divórcio. Então, em caso de traição, abandono por causa da fé ou violência doméstica, Deus permite. Passou daí, engordou, não quero mais. Quer sim. Ah, engravidou, não tem mais aquele corpinho, não quero mais. Quer sim. Ah, o amor acabou. Vai orar, vai buscar, vai clamar. Só que uma grande verdade é que às vezes o cônjuge
ele cobra muito mudança do outro, que o problema está nele. Um parênteses, já que entramos nesse assunto, já já a gente vai falar sobre o Espírito Santo, você vai dar glória. Mas eu preciso entregar isso aqui. O rapaz chegou no pai e disse: pai, eu não suporto mais a minha esposa. Se eu pudesse, eu matava ela, pai. E o pai, o que foi? Larga. Não, não vou largar, porque a gente tem comunhão de bens. Tudo que eu conquistei, ela vai levar tudo. Eu não posso largar, eu não sei o que eu faço, mas aquela mulher está insuportável. O pai disse: espera aí, eu tenho a solução. O pai foi lá e pegou um vidrinho e disse: olha, tu vai dar esse remedinho para ela aqui na comida dela durante 30 dias. E com 30 dias ela vai morrer e tu vai ficar livre. E sério, pai? Sério. Pois é, faça isso. Aí ele: tá bom, pai, me salvou, até que enfim eu vou me livrar dela. Aí o pai: calma aí, mas tu tem que tratar ela muito bem, para ninguém desconfiar de nada. Ele: tá bom então, pai. Aí ele foi para casa. Primeiro dia, colocou o remedinho lá na comida dela. Ô meu bem, vem cá, come. Daqui a pouco foi lá, comprou um presente para ela e foi tratando ela bem, bem, bem. Com 15 dias ele ligou desesperado para o pai: pai, pelo amor de Deus, me socorre. O que foi? A minha esposa não pode morrer, ela é a melhor mulher do mundo. Aí o pai falou: tem quantos dias já? 15. O pai: vixe, já era. Aí ele: não, pai, vem aqui que eu vou te explicar. Você pediu. Aí ele foi lá no pai desesperado: pai, precisa haver um antídoto, pai, tem que ter uma solução. O pai começou a rir. Aí ele: tá rindo por quê, pai? Minha esposa vai morrer. O pai olha e disse: você acha mesmo que eu ia dar veneno para minha nora? E o que era aquilo, pai? Pó de arroz. E por que tu fez isso, pai? Tu percebeu que tu cobrava tanto dela, achava ela a pior esposa do mundo, mas só foi tu começar a tratar ela bem que tu percebeu que ela é a melhor mulher do mundo. Então a mudança que às vezes a gente cobra do outro está em nós. Trate sua esposa melhor, trate o seu marido melhor, que você vai ter um casamento abençoado. Amém? Aí ele prega, só que esse tipo de mensagem não é agradável, porque as pessoas querem trocar de cônjuge como se troca de roupa. A geração moderna. João Batista, o ministério dele durou 6 meses aproximadamente. No Brasil não duraria 3. Herodes manda encerrar João no cárcere por causa da mensagem, por causa da pregação do evangelho, por causa da pregação contra o pecado. É por isso que muita gente não quer pregar contra o pecado, porque não dá oferta, não dá status, não dá seguidores. Alguém disse: não prego Bíblia porque não dá visualização. O povo gosta de oba-oba, de blá blá blá, de the king of the power. É isso que o povo gosta. Aleluia. Mas está na hora de a gente parar com isso e pregar Bíblia, pregar o evangelho. Ah, não vão gostar aqui? Não gostem. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Eu não estou aqui para atacar A ou B, pelo contrário, eu tenho orado por essa geração que tem agido de forma errada. Eu falo: Deus, traz eles para o caminho certo, porque eles queiram ou não queiram, são uma voz para essa geração. Imagine eles sendo usados por Deus para pregar o evangelho do jeito que ele é, o tanto de almas que serão arrebatadas do inferno. Mas não estão com a mentalidade que é melhor ter fama do que comunhão. Eu prefiro ter comunhão. Eu prefiro ser rejeitado na terra e aceito no céu. Aí na mensagem de João Batista, ele pregava algo que é difícil de alguém pregar. Importa que eu diminua e que Jesus cresça. Aqui o grande é Ele, poderoso é Ele, soberano é Ele. Quem faz é Ele, quem batiza é Ele.
Aleluia, eu posso faltar, quem não pode faltar é Ele. Eu posso não estar, quem, aleluia, não pode deixar de estar lá é Ele, é Jesus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. A mensagem dele era essa. Não importa que eu diminua e que ele cresça. E ele está lá pregando a verdade. E onde se prega a verdade, Jesus chega. Aleluia. Jesus não está chegando em muitos lugares por aí porque não estão mais pregando a verdade. Sabia disso? Jesus só chega aonde se prega a verdade. Prega a verdade. Ele está lá pregando a verdade, pregando a verdade, pregando a verdade. De repente ele para e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu prego contra pecado, mensagem de João, mas eu não tiro o pecado, mas ele tira. Eu prego arrependimento, mas eu não gero arrependimento em ninguém, mas o Espírito que Ele trará, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Não, para Jesus se revelar no ambiente, a mensagem da verdade, ela precisa ser pregada. Não adianta colocar temas sobre o Espírito não virá se a mensagem da verdade não for pregada. Aonde há uma suposta manifestação do Espírito, mas continuam ficando com um e com o outro, não foi o Espírito. Aonde há uma suposta manifestação do Espírito, mas continua de conversinha na madrugada, trocando fotos indecentes com o marido que não é dela, com a mulher que não é dele, não foi o Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Se há uma suposta manifestação do Espírito, onde alguém pula, grita, sorri, marcha, faz aviãozinho, corre, mas amanhã está mentindo, amanhã está pegando emprestado e não devolvendo, não foi o Espírito. Aleluia. Aonde o Espírito se revela, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era desobediente agora obedece, quem era sensual agora se veste de maneira, aleluia, elegante. Aleluia, louvado seja Deus. Quem vivia uma vida depravada muda de caráter. Caso contrário, não é o Espírito. Mas olha só, o pregador ele só prega, tá? Mas ele não muda ninguém. Não adianta a gente querer mudar a A, B, não, a gente prega. A gente expõe a verdade como ela é. Mas quem ensina que a verdade que o pregador está pregando é correta é Jesus. Eu só prego, mas é Jesus que vai te ensinar a comprar e pagar. Jesus que vai te ensinar a se vestir. É Jesus que vai te ensinar a falar. É Jesus que vai te ensinar a se comportar. É Jesus que vai ensinando. E uma vez que Jesus, olha, o profeta está pregando a mensagem arretada, aí Jesus chega. E quando Jesus chega, ele é batizado, ou seja, ensinando que aquilo que o profeta pregou é verdade. E quando a igreja aceita a verdade, o céu se abre e o Espírito desce. Eu quero falar um pouquinho sobre a descida do Espírito e encerro. Mas eu quero abrir um parêntese. Jesus foi cheio do Espírito num lugar que o pregador pregava a verdade. Depois que ele foi cheio do Espírito, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Lá ele disse: tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Só que eu não quero falar dessa primeira tentação, eu quero falar da segunda. E Satanás levou Jesus ao lugar mais alto do templo. Meu Deus.
Irmão, isso é muito pesado, é muito pesado, é muito pesado. Eu vou ler para você, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Oh glória, olha assim. Ó, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo conduziu Jesus à cidade santa e colocou sobre o lugar mais alto do templo. O Espírito levou Jesus para o deserto, o diabo levou Jesus para o lugar mais alto do templo. O que tem de gente que estão nos lugares mais altos do templo, mas não foi o Espírito de Deus que colocou ele lá. Não confunda lugares altos, lugares de destaque, com sucesso ministerial. Eu preciso dizer isso, não é porque tem milhões de seguidores, porque tem milhões de visualizações, porque está nos lugares mais altos do templo. Provavelmente foi Satanás que colocou ele lá. E é melhor estar no deserto com o Espírito de Deus do que no lugar mais alto do templo com o diabo. Só que ó geraçãozinha que não quer enfrentar deserto, que quer um evangelho de oba-oba. Só vitória, só vitória, só bênção, só bênção, só bênção, só bens materiais. Não, isso não é evangelho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Uma geração que não quer passar deserto é uma geração que não vai herdar a terra prometida. A geração que foi forjada no Egito morreu no deserto. A geração que foi forjada no deserto herdou a terra prometida. Se o Espírito te levar para o deserto, vá para o deserto, mas vá de cabeça erguida. Vá para onde Jesus te colocar. Mas tem um porém: aquele que vai vencendo as tentações, as dificuldades no deserto. Jesus disse: olha, Satanás, vai-te embora. Está escrito: adorarás só ao Senhor teu Deus na terceira tentação. Aí a Bíblia diz que os anjos desceram e serviram a Jesus. Ou seja, aleluia, resista ao diabo no deserto, ele vai fugir de você e os anjos vão descer. Aleluia. Deus tem interesse encher crentes do Espírito. Só que ser cheio do Espírito não é só para pular, tá? Não é só para marchar, tá? É para estar disposto a pregar uma mensagem que vai lhe custar a cabeça. É estar disposto a pregar uma mensagem que vai lhe custar uma cruz. Está disposto a pregar uma mensagem que vai lhe custar ser transpassado por uma espada, ser preso em uma prisão, ser colocado em um cárcere, ter os pés e as mãos amarrados, ser jogado dentro de uma fornalha, seja lá o que for, mas cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. E esta conferência, ela foi marcada por Deus para que nós venhamos sair daqui cheios do Espírito. Mas eu estou falando as consequências de ser cheio do Espírito, para você não agir por empolgação e dizer: oh Jesus, transborda eu, enche eu, Jesus. Aleluia. Tu já está sabendo o que acontece com quem é cheio do Espírito. Agora, se tu decidir ser cheio, meu querido, aleluia, 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 ninguém te para. Sabe, quando eu vinha no caminho,
eu vinha meditando sobre falar do Espírito. E o Senhor me disse, e olha, eu tenho muito cuidado com isso, o Senhor me disse, tá? Porque Ezequiel capítulo 13 diz: ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando eu, Senhor, não os enviei. A minha mão é contra eles. Só que o Senhor falou comigo que tinha um azeite que simboliza a presença do Espírito, preparado para esse encerramento de congresso. Aleluia. Uma mulher chegou até Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Agora os credores vieram levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu olhou para ela e disse: o que é que tem na sua casa? Na minha casa não tem nada. Tem sim, lembre aí. Tem um vaso de azeite lá. Pois é. Casa que tem vaso com azeite, o credor ameaça, mas não escraviza ninguém. Eu já quero liberar uma palavra profética. A tua casa não é qualquer casa. A tua casa tem vaso, e esse vaso está cheio de azeite. E o credor não vai escravizar teu filho nas drogas, teu marido na cachaça, tua família na idolatria. Não, não, não. A tua família é herança do Senhor. Aí Eliseu disse a ela: olha, tu vai fazer o seguinte: sai arrecadando vasos vazios e não poucos. Tu e teus filhos, entra para dentro da casa, fecha as portas, pega o vaso que está cheio e derrama sobre o vazio, e deixa o resto com Deus, deixa o resto com Jesus. E assim ela vai, e o que aconteceu lá vai acontecer aqui. E a minha maior alegria, Daniel, aleluia, pastora Débora, é que Deus só precisa de um cheio. Os outros pode estar tudo vazio, não tem problema. E por que tu está feliz, pregador? Porque eu vi muito mais de um cheio por aqui. Se um cheio só fez o estrago que fez, imagine um monte cheio. Agora eu vou te dizer algo que eu até disse ontem. Se tu não gosta de azeite que simboliza a presença do Espírito Santo, disfarça, finge que vai atender o telefone, finge que vai olhar o alarme do carro, finge que vai no banheiro, finge que vai lanchar, finge que alguém te chamou lá fora e some desse culto, pelo amor de Deus. Por que, pregador? Porque se tu ficar por aqui sem gostar de azeite, tu vai passar mal aqui hoje. Porque tu não tem ideia do que Deus preparou de azeite para o final deste congresso. O que aconteceu na casa daquela mulher vai acontecer aqui. O que? Aleluia. Oh glória, o azeite primeiro ele vem do céu, e depois que vem do céu ele enche um vaso. Depois que um está cheio, o azeite passa de um vaso para o outro, 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 de um vaso para o outro. Eu vou descer. Eu disse para tu ir embora, tu não foi. O azeite vai passar de um vaso para o outro, 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 de um vaso para o outro. O que eu faço, pregador? É só abrir a boca do vaso, deixa o resto com o oleiro. Vai passar de um vaso para o outro, 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 de um vaso para o outro. Olha, tá passando, tá passando, tá passando. Quem não é batizado no Espírito Santo, seja agora. Quem já é, olha o renovo na terra. Pega!
O rebacala pandere placala propotoque pandere bacaia séria. Ela é bracanto rebaia. Ela é mandoribicaia. É proba cerca. Ela é bocante que propotoque papapapapapa. O rebadaraba comandaraba suia lanchote que prova séria. Olha Jesus enchendo os vasos. Olha Jesus transbordando os vasos. A conferência não é sobre o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí, pá!